mais geral dos precatórios. O que é precatório e quando se forma um precatório? Então, assim, para deixar bem claro para os servidores como que é realmente a tramitação até a formação efetiva de um precatório. Precatório, tanto o precatório como a RPV, a famosa requisição de pequeno valor, eles são formas de pagamentos feitos pela Fazenda Pública, ou seja, feito pelo município, pelo Estado e pela União. Aqui no município de Ponta Grossa, falando especificamente em relação aos precatórios, o município tem uma lei municipal onde ele diz que qualquer valor que ultrapasse a 10 salários mínimos, hoje daria em torno de R$ 14.120. Então, qualquer valor que ultrapasse esse 14.120, ele forma o precatório. Mas para o servidor entender o que é o precatório em si, ele nada mais é do que uma forma de pagamento pelo município, no caso mais especificamente. Então, é uma forma do município honrar uma dívida aonde foi reconhecido judicialmente. Então, basicamente, o que acontece? O servidor entra com uma ação, independente do tipo da ação, pode ser uma ação de hora extra, uma ação de férias, uma ação de antiga dobra, uma ação de indenização de horas extras, uma ação de insalubridade, independente da matéria em si, passou de 10 salários mínimos, ele se forma o precatório. Quando ele se forma este precatório, ele é autuado no tribunal, ou seja, não é aqui em Ponta Grossa, ele é em Curitiba. Aí ele gera um novo número, e ele vai para uma ordem cronológica, que a gente chama. Ele vai para uma fila e fica lá nesta fila para ser pago. Esse pagamento é que ele é relativo em relação a qual que seria o correto, na verdade, que é a ideia que aconteça a partir de 2029, se não tiver nenhuma alteração a nível nacional. Qual que é a ideia do precatório? O precatório que se forma até o mês de junho de um ano, seja ele entre por orçamento do ano seguinte e, em tese, que ele seja pago no ano seguinte. Então, vamos supor que, por exemplo, um servidor entrou com uma ação agora no início de 2024. O processo foi tão rápido que antes de junho de 2024 ele formou o precatório. Então, ele entra por orçamento de 2025. Se o município estivesse em dia com o precatório, em tese, em 2025 ele receberia esse valor, o que infelizmente não está em dia. Então, como que funciona? Por isso que está o famoso parcelamento do precatório em relação ao município. Então, o servidor ganhou essa ação, ele vai para essa fila. E hoje essa fila de precatórios, ela finalizou os precatórios que foram formados no ano de 2018. E agora ele vai entrar para o orçamento de 2019. E são processos onde os servidores entraram com ação lá em 2015, lá em 2016, lá em 2013. Então, ele tem todo o trâmite do processo para reconhecer o direito do servidor, ou seja, tem a fase de conhecimento que a gente chama na parte processual, que é reconhecer o direito. Eu tenho direito à insalubridade. A partir do momento que eu tenho reconhecido esse direito, o processo vai para cálculo para ver se vai formar precatório ou pequeno valor. Formando o precatório, vai para essa lista que eu expliquei. Então, ela fica nesta lista, todos os processos, formando o precatório, ele vai nessa lista e tem que aguardar realmente chegar a vez. Quem fala do precatório também tem que falar da RPV, né, para o servidor entender. Então, vamos dizer que a minha ação deu menos que 10 salários. Como que é o pagamento? Aí é uma requisição de pequeno valor. O município ele é intimado para pagar aquele valor que ele deve em até 60 dias. Via de regra, o município não paga, aí é feito o sequestro no banco do valor devido. Então, por isso que a requisição de pequeno valor ela é mais célere que o precatório. E por isso também que o valor é de 10 salários. É importante até repassar aos servidores que teve um momento no município, que salvo engano foi de 2014 a 2017, era para formar o precatório eram 20 salários mínimos. Então, o que acontecia? Menos ações formavam um precatório. Desde 2017 é esse nível, é essa quantidade de 10. Então, passou R$1, ele forma um precatório. Então, basicamente é isso. Isso levando em consideração os servidores públicos. Pode acontecer, por exemplo, também uma outra ação de indenização, onde uma pessoa entra com uma ação por uma responsabilidade do município. O município é condenado a pagar, também pode ser, a condenação pode ser precatório ou pode ser RPV. E também vai para essa listagem. Então, independente de ser servidor ou não, a forma de pagamento da fazenda, no caso o município, é através ou precatório ou RPV.